Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swam Padantikam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, como eu já expliquei para vocês, vou explicar de novo. Nós estamos num dia especial porque de manhã cedo aqui em Brasília não houve sinal e infelizmente não foi possível a gente fazer o programa matinal. E agora, talvez vocês estejam ouvindo aí, está caindo um belíssimo de um pé d'água. Mas nós vamos ver como as coisas se processam pela misericórdia de Guru e Goranga. Então, ontem nós vimos como Shivas Thakur disse para Mahaprabhu, quando Mahaprabhu falou que ele devia manter a si mesmo e a família, devia fazer algum tipo de trabalho, devia pedir esmola, que ele respondeu assim, audaciosamente, vamos dizer assim, que ele ia apenas cantar. E que Mahaprabhu ficou muito feliz por isso, porque ele próprio diz, né? Mahaprabhu diz para todos os devotos que aqueles que se refugiam sinceramente aos pés de lótus dele e aos pés de lótus do Santo Nome e que cantam com sinceridade jamais terão que esmolar. Lakshmi, a própria deusa da fortuna, ela pode esmolar, mas Mahaprabhu diz: os meus devotos jamais terão que fazê-lo. Eu vou assumir responsabilidade pela sua manutenção, colocando essa responsabilidade sobre a minha cabeça. E vou dessa maneira mantê-los. Esta é a minha promessa. Então esse é um tema muito importante para todos nós que queremos trilhar o caminho espiritual, porque na verdade a maioria de nós, especialmente no mundo ocidental, faz alguma coisa para sobreviver, né? Tem algum tipo de trabalho, ou vive de algum tipo de renda, enfim, tem que administrar algum tipo de renda e assim por diante. Então, por conta disso, um devoto vai perguntar para Gurudeva: o senhor descreveu as glórias de Shivas Thakur. E o senhor disse que ele não estava sequer preocupado que ele nem se preocupou com o seu filhinho quando esse morreu durante o Kirtan. Chaitanya Mahaprabhu ressuscitou o menino, mas o menino disse para Mahaprabhu, ele disse assim: não, eu agora estou num lugar bem melhor. Então o discípulo pergunta para Gurudeva: minha pergunta é, que lugar melhor poderia ele estar? Ou em que lugar melhor poderia ele estar? Ele já estava ali no Kirtan de Mahaprabhu com Shivas Thakur. Então uma pergunta muito interessante, né? Então Srila Gurudeva diz assim, que Krishna havia chamado o menino para participar dos seus passatempos em Prakata Braj, em um dos universos, não neste universo. E esse menino, que acabara de abandonar o corpo durante o Kirtan, estava brincando com Krishna e seus companheirinhos ali, e estava super feliz. E por isso ele disse a Mahaprabhu: deixe-me ficar onde eu estou feliz lá, bem feliz. Pode ser que devido a seu sadhana e bhajana, aquele menino tivesse se tornado uma gopi e estivesse morando com todas as gopis. Ele,
podia inclusive estar com a própria Rupa Manjari. Por que quereria ele voltar para cá? A sua nova situação era o fruto de ele ter servido a Chaitanya Mahaprabhu. Então, Gurudeva deu uma explicação lindíssima, né? Uma resposta lindíssima. E ele cita também esse verso que ele também cita no Shri Upadeshamrita, que vai assim: Shokama Shadibir Bhavai Akrantam Asya Manasam Katam Tasya Mukundasya Sputi Sambhavana Bhavet. É um verso muito importante. No coração de alguém que tem no coração de alguém que está cheio de raiva ou orgulho ou lamentação sobre o estado da sua esposa, dos filhos, não há possibilidade de Krishna se manifestar. Então, assim, Padma Purana também falando uma verdade muito elevada, né? O coração de alguém cujo coração está cheio alguém cujo coração está cheio de raiva, orgulho, lamentação quanto ao estado da esposa ou do esposo ou dos filhos. Nesse coração, Krishna não tem como se manifestar. Aí Gurudeva pergunta o significado e Shripad Madhava Maharaj responde: este shloka trata ou se relaciona à pessoa cujo coração está aflita pela lamentação e pela raiva. A marcha no verso é Shoka Amarcha. Amarcha significa raiva e Shoka significa tristeza. Se você perde coisas materiais, você fica triste, muito triste. Mas se você está sempre absorto nessas duas coisas, né, está sempre com raiva, está sempre se lamentando por causa de alguma coisa, então Mukunda, que significa Bhagavan Krishna, não haverá de se manifestar em seu coração. Aí Gurudeva continua explicando também: se a sua mente está perturbada, se o seu coração está perturbado e deste modo contaminado por essas duas coisas, Krishna não vai se manifestar no seu coração. Por isso, tente manter o seu coração bem puro sob todas as circunstâncias. Se você perder algo neste mundo, que mal há nisso? Shri Rupa Goswami e Shri Sanatana Goswami eram oficiais de altíssima categoria no governo muçulmano da época, mas eles deixaram para trás suas posições. Por quê? Porque nós queremos ocupar toda a nossa propriedade a serviço de Krishna. Mas eles deixaram a sua propriedade, né? O Gurudeva está dizendo, não está dizendo porque nós queremos ocupar tudo que nós temos a serviço de Krishna. Mas eles deixaram tudo que eles tinham. Por isso, se a sua propriedade eventualmente for roubada ou se perder, por que se lamentar? Não se lamente. Caso contrário, o seu coração ficará impuro e você não conseguirá se lembrar de Krishna. Javata Syatswa Nirvaha Siukurya Tavad Artavit Adike Nirna Tayancha Javate Paramartata. Se o devoto aceita aquelas coisas que são necessárias para a sobrevivência, isso não significa que ele é um desfrutador dos sentidos. O devoto nem aceita em demasia, nem aceita em carência, né? Nem falta, nem tem falta, nem tem excesso. Pois se falta alguma coisa a ele, ou se ele tem algo em excesso, isso vai prejudicar o seu progresso na direção da meta. Para quem esse shloka está sendo dito? Ele não foi dito para o Kanista Adhikari. O Kanista Adhikari deve ocupar seu dinheiro e tudo mais para Krishna. Mas este shloka é para aqueles que têm ruchi, para aqueles como Shivas Pandits. Eles pensam assim: qualquer coisa que aconteça comigo, tudo bem. Eles cantam o santo nome e ficam imperturbados. E mesmo que a morte apareça, eles não estão perturbados. Pelo contrário, eles pensam: muitas doenças podem vir, um parente meu pode morrer sem problema. Então eles estão sempre satisfeitos
estão sempre cantando. Jai Shri Radhe, Jai Shri Radhe, Dandavat Pranams. Aí Gurudeva agora vai citar um verso muito importante também, que mostra ou que demonstra para o sadhaka se ele já conquistou os frutos de bhakti, os frutos da devoção. Que esse verso é assim: Bhakti pares anubhavo viraktir anyata chaisa trika eka kalaha prapadya manasya yatashnatashiyus tusti pusti kshudapayo nughasam. Bhakti pares anubhavo viraktir anyata chaisa trika eka kalaha prapadya manasya yatashnatashiyus tusti kshudapayo nughasam. Então o verso está falando de três elementos, que são a devoção, a experiência direta do Senhor Supremo e o desapego das outras coisas. Primeiro, devoção, bhakti, depois, pareshanubhavo, experimentar, ter sentimentos, experiência direta do contato, da companhia de Paramatattva Bhagavan. E terceiro, viraktir, o desapego das outras coisas. Então, essas três coisas acontecem simultaneamente para quem tenha se refugiado na Suprema Personalidade de Deus, da mesma maneira que o prazer, a nutrição e o alívio da fome acontecem simultânea e cada vez acontecem simultânea e crescentemente a cada mordidinha que uma pessoa dá enquanto come. Então, é uma analogia muito simpática aqui do 11º canto, Srimad Bhagavatam, capítulo 2, verso 42. Que se você, à medida que você for praticando o Bhakti, seu sadhana e bhajan, isso vai, assim, o resultado é que você vai ter essas três experiências, Aí vai ter essa experiência, você vai ter devoção por Krishna, você vai ter asakti, você vai ter apego profundo ao seva, a nama, a takuraji, Então você vai ter primeiro devoção e você vai ter uma experiência direta do Senhor Supremo, Você vai ter no mínimo spurts, ou seja, você vai ter vislumbres da forma transcendental da sua deidade adorável e dos seus eternos passatempos tão doces. E além disso, e por conta dessas duas primeiras características, você vai estar desapegado das outras coisas. Não como um exercício fanático, não como uma negação, ou como Krishna fala para Arjuna na Gita. O que é a repressão? Onde a repressão pode levar? No que vai dar a repressão? Na verdade, o sadhaka não está reprimindo os sentidos, Ele está utilizando os sentidos, praticando seva, praticando nama bhajan, cantando o santo nome. Então ele está fazendo uma transferência do apego que ele tem aos objetos materiais e está transferindo esse apego para objetos transcendentais. Então ele está fazendo um exercício de controle e não de repressão, usando sua inteligência. Então, peraí que eu perdi aqui. Então, se você está cantando ou se lembrando, mas se não tem vairagya, se não tem renúncia, isso quer dizer que tem algum vazamento na sua bhakti. Mas se você está cantando o santo nome, está se lembrando de Krishna Lila, mas assim, como consequência secundária, não existe renúncia. Então o Gurudeva está falando que existe um vazamentinho na sua bhakti. Se você está cantando o santo nome, se lembrando de Krishna, mas você não está satisfeito, e você está sempre ansioso por coisas mundanas, então há algum vazamento, Tem algum orifíciozinho aí no seu copinho, onde você coloca essa aguinha transcendental de bhakti.
Então tente consertar esse vazamento. Caso contrário, será como você encher um copo d'água, mas a água que você, ao mesmo tempo que você está enchendo o copo d'água, ela está escapando pelos muitos orifícios que estão no fundo do copo. Então, Gurudeva, ele explica que vazamento é esse, né? Ele fala que são os anatas e as ofensas, são como esses orifícios, né? Vocês devem, por isso Gurudeva disse, vocês devem procurar reparar, consertar essa situação. Caso contrário, se vocês não fizerem, não conseguirão fazer bhajan, né? Então agora nós vamos deixar para continuar no próximo encontro um outro trechinho da glorificação que Srila Gurudeva faz a Srivas Thakur e que traz na mente transcendental dele essas explicações importantes sobre o processo de Bhakti, porque Srivas Thakur é o exemplo, é o modelo de Bhakta que cada um de nós quer alcançar, né? Então, muito importante que a gente esteja glorificando Srivas Thakur, que ele é um dos membros deste Panchatattva, né? São esses 5 tattvas eternos que se manifestam, que Mahaprabhu manifesta, para desse modo ele poder realizar o movimento de Sankirtan. Então, yes, Prabhu. Reverências. Um devoto perguntou: quando o Senhor utilizou o exemplo do corpo furado e que se você coloca Bhakti dentro, esse exemplo que Gurudeva usa para para fazer a gente entender alguma coisa, isso é pratyaksha? Se isso é pratyaksha, usar uma analogia para fazer a gente entender alguma coisa de acordo com os Vedas? pode ser considerado pratyaksha, quer dizer que Gurudeva, na verdade não é Gurudeva, isso é 11º canto, então algum sadhu, eu sinceramente não me lembro o que acontece nesse 2º capítulo, talvez seja o Avaduta, se você tem aí, você puder, talvez seja o Avaduta que está dando instrução para aquele rei, que eu não me lembro agora o nome, mas enfim, ele está citando essa analogia que nos remete à percepção direta, né, que a gente chama de pratyaksha, né? Pratyaksha, não é assim? Perfeito, isso. Então ele tá falando de Bhakti Tattva, mas está se valendo de algo que eu e você, que fez a pergunta, todos nós podemos perceber, né? Então isso é percepção direta. Então essa percepção direta é como a gente estava vendo ontem no Jaiva Dharma, a percepção direta que está de conformidade com o Pramana, né, com as evidências. Então, assim, agora nós vamos começar o nosso estudo da Gita. Eu pedi para Mukundadatta Prabhu postar no Facebook do Hridaya Mandir, para ele postar um texto, um arquivo, não sei se ele, deixa eu ver se ele está ali, por aí. Não, Prabhuji, ele disse que hoje ele ia estar em algum templo à noite. Hoje de manhã ele disse para mim. Ele pediu para eu postar no Hridaya Mandir e eu fiz isso. Não, tá, então quantos devotos que estão assistindo têm acesso ao Facebook? O que será? Aqui que eu vejo Aqui eu e o Tarun que temos acesso ao Facebook. Tem outros devotos, mas talvez não estejam ligados no nosso estudo. Mas enfim, então assim, eu preparei uma lista, depois eu posso passar, o Prabhu está aqui no Nilakanta Prabhu, é uma lista assim, que foi o começo do nosso estudo, né? A gente começou esse estudo acho que foi em setembro,
E na época eu estava em Fortaleza, e aí Pundarikasha Prabhu, ele... Deixa eu ver se eu acho aqui o documento. Onde eu botei mesmo? Botei nos esquemas. Ele ficou falando para mim assim, a gente devia começar a estudar Bhagavad Gita, né? Ter uma noite, não foi nem a noite, ele falou assim, vamos começar a estudar Bhagavad Gita, aí começou de manhã e assim, era tipo 3 vezes por semana, tudo. E aí, no começo a gente começou, é engraçado, né? Enfim, tudo começou com os motivos. Aí eu fiz aí uma lista que vocês que têm o Facebook, quem não tem pode pedir pro Madame Gopal Prabhu, eu vou encaminhar para você, né? Então aqui eu listei 14 motivos, né? 14 motivos. Então, e eu fiz uma coisa, eu listei esses 14 motivos e eu botei o capítulo em que cada motivo aparece. Então, por exemplo, no capítulo 4, eu coloquei aqui o motivo histórico original para Krishna falar a Gita, motivo histórico em Dwapara Yuga, né, porque Krishna fala a Gita em diferentes momentos, né? O motivo histórico em Dwapara Yuga para ele falar a Gita, aí no caso para falar para Dwapara Yuga praticamente, né, no interlúdio, né, na cúspide, né, como se fala na astrologia, né, entre o fim de Dwapara Yuga e Kali Yuga, quando acontece a guerra de Kurukshetra, né. O motivo emocional para Krishna falar a Gita, né, o que está no coração dele para ele falar a Gita para Arjuna. Há um motivo para Dhritarashtra estar com medo antes do começo da batalha, ou seja, como ele manifesta esse motivo, né? Ou como ele manifesta esse temor. O motivo para ele está no primeiro capítulo. Também no primeiro capítulo você tem o motivo para Arjuna estar confuso e o motivo para Arjuna não querer lutar, né? Claro que às vezes o motivo ele se desdobra. Pode ser que eles falem vários versos, né, para falar desses motivos, né? Tem o motivo para Arjuna aceitar Krishna como Guru no segundo capítulo. Tem o motivo para Krishna ensinar Sankhya Yoga, né? Que é o yoga através da análise dos elementos, né? É uma explicação assim do que seria Sankhya Yoga, que também está no segundo capítulo. Tem o motivo para Krishna descer este mundo, no capítulo 4 também, um capítulo muito importante. Tem o motivo para Krishna criar o Varnashram, né? E tem um motivo para 4 classes de pessoas se aproximarem de Krishna ou se renderem a Krishna, e 4 classes de pessoas não se renderem a Krishna. Está no capítulo 7, e tem um motivo para alguém realizar Papa Karma, para alguém realizar atividades pecaminosas. Está no capítulo 3, muito importante. E no capítulo 17, que é o último motivo que eu listei, claro que pesquisando você vai encontrar muitos outros motivos, né? No capítulo 17, Krishna revela para Arjuna o motivo para algumas pessoas adorarem os devas, outras adorarem os demônios e outras adorarem os fantasmas, né? Capítulo 17. Aí, assim, eu gostaria de pedir a vocês que estão assistindo, deixa eu ver assim, peraí. Primeiro saber, confirmar se todos realmente têm os motivos, os devotos que estão assistindo. Você consegue apurar isso, por favor? O senhor falando, né, se eles responderem, porque eu estou limitado aqui para só conversa pelo teclado, e aí com o senhor falando todo mundo ouve, né? Não, mas eu digo assim, eu quero saber se todos têm acesso a esse arquivo, porque eu queria pedir... Aonde que está? Porque eu não tenho acesso a esse arquivo. Você não postou? Eu não recebi. Eu entendi você dizer que o Mukunda passou para você o arquivo. Não, ele não passou o arquivo, ele só pediu para eu explicar que hoje que hoje ia ter aula, pediu para eu fazer. Se ele tivesse falado, ele teria me passado, ele não passou o arquivo. Exatamente. Tá.
Então, como é que a gente faz? Assim, qual é a solução mais prática e mais rápida? Mandar pelo Gmail ou colocar no mandar seu... pelo Gmail, porque eu não consigo... Ou colocar no seu Skype? Eu consigo publicar no Rei da Mandira agora, sim, se o senhor mandar. Posso mandar pelo Skype? Pelo Skype, sim, senhor. E eu já publico no Rei da Mandira. Ah, você publica no Face, né? No Facebook do Rei da Mandira. Aham. Então, peraí. Só um minutinho. Não é isso que eu quero. Eu posso enviar pelo Skype, pro Skype aqui também, né? Vê se vai chegar pra você aí. Não, tem que botar o seu endereço. Peraí, só falta esse detalhe. São muitos detalhes, né? Sempre. Eu mando por Diamond, certo? Sim, eu estou no Rei da Mandira. Pronto, você foi. Yes. Demora um pouquinho, né? Esse é rapidinho. Enfim, aí eu vou pedir para vocês que estão assistindo, daqui a alguns minutinhos, né? O Prabhu vai postar no Facebook. Se vocês... Opa, será que caiu? Não caiu, Prabhu, está tudo ok. Tá. Porque eu também me lembro que o motivo pelo qual a gente começou a ver os motivos, né? O motivo para ver os motivos foi porque a gente tem frisado bastante, como Srila Prabhupada também frisa na sua edição monumental, né, e definitiva da Bhagavad Gita como ele assim, a especialidade, a peculiaridade da Gita comentada pelos Gaudiya Vaishnavas é que eles estão sempre evidenciando, né, estão sempre colocando em evidência a personalidade de Deus, né? Shiv Bhagavan Uvacha, né? E Krishna fala, né, ele, assim, toda vez que ele fala sobre si mesmo, porque ninguém é melhor do que ele para falar de si mesmo, porque se ele é perfeito, então ele toda vez que ele fala de si mesmo, ele fala Manmana Bhavamad Bhakto, né? Madhji Man Namaskuru, né? Ele fala man, mat, ele usa vários pronomes, né? O pronome aham, pronome pessoal aham, o pronome possessivo, né? Ou seja, ele usa vários termos em sânscrito para indicar que ele, a pessoa transcendental, está falando, né? Então, se ele é uma pessoa, como Srila Prabhupada também sempre gosta de explicar, né? Assim, ele tem características específicas, né? Ele tem coisas que ele gosta e tem coisas que ele não gosta. Por exemplo, se você faz a alimentação de carne, peixe e ovos, você não vai poder oferecer a Krishna, não porque ele não possa aceitar carne, peixe e ovos, porque ele é completamente transcendental, mas porque ele não gosta, porque ele é Karuna Sindhu, né? Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati. Então ele é um oceano de misericórdia. Então seria incoerente da parte dele. Tá. Então seria incoerente da parte dele ele aceitar alimento cárneo, sendo ele um oceano de compaixão, de misericórdia, né? Então, assim, como esse próprio verso, né? Re Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute, né? Eu me lembro que Gurudeva estava na Alemanha em 2007, aí estava dando uma caminhada, aí um discípulo dele que estava em estado terminal de câncer se aproximou, né? Assim, ajudado por outros devotos, estava assim num estado bem crítico, né? O corpo bem assim magro, assim, bem, enfim. E aí ele pediu para alguém falar, porque ele estava falando tão baixinho que pediu para alguém falar para Gurudeva, assim, esse devoto, não me lembro o nome agora, esse Prabhu aqui, ele está à beira de partir desse mundo, né? Perto de partir desse mundo, ele está pedindo uma instrução para o Senhor.
Aí Gurudeva olhou assim para ele tranquilo e falou assim: primeira coisa, não tema, né? Primeira coisa, não tema. Mantenha na sua consciência que você é Atma, né? Cante o santo nome, faça o seu bhajan, faça tudo o que você tiver que fazer, mas mantendo a consciência de que você é Atma, primeira coisa. E segunda coisa é você fazer tudo para se aproximar de Krishna. Então eu vou falar duas orações que você deve fazer para se aproximar de Radha e Krishna. Então ele falou, essas duas orações são muito poderosas, né? Porque elas estão descrevendo qualidades que Krishna tem e que Radha tem. E você cantando essas qualidades, glorificando Krishna, falando dessas qualidades dele e dela, de Srimati Radhika, então isso vai naturalmente suavizar o seu coração, derreter o seu coração e ajudar você a passar por essa situação sem você ficar tão alterado assim, né? Ou seja, vai aplacar o seu sofrimento profundamente. Aí Gurudeva cantou esses dois versos: Re Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Harim Priye, né? Então esse mesmo princípio, né, que Srila Gurudeva está estabelecendo duas posturas, vamos dizer assim, do devoto. Esse devoto ele está para partir, mas é como Vasudeva fala para Kamsa, né, quando Kamsa vai matar a própria irmã, Devaki, né, ele está para matar a própria irmã, aí Vasudeva fala assim, não, meu cunhado, não faça isso. Você está com medo de morrer, mas na verdade, uma vez que você tenha nascido nesse mundo, você está morrendo a cada segundo, né? Então, porque você... E além do mais, a voz aérea diz que só o 8º filho de Devaki vai matá-lo. Ela tá grávida do primeiro filho, então por que se precipitar assim, num momento tão auspicioso como a cerimônia de matrimônio dela, para a qual você se ofereceu como o condutor da carruagem, né? Você vai armar esse barraco logo agora, né? Então Vasudeva ele compartilhou com o seu cunhado Kamsa Maharaj um pouco de Tattva, né? Tattva Siddhanta, né? Um pouco de Tattva, e Kamsa, que também tinha conhecimento de Tattva, né? Assim, os demônios, Hiranyakashipu, quando a Hiranyaksha, o irmão dele, que ele amava tanto, quando ele foi morto por Varadeva, Hiranyakashipu foi lá e apaziguou as esposas de Hiranyaksha, falando justamente sobre Atma Tattva, né? A maioria dos demônios, dos asuras, Gurudeva explica que são discípulos de Shivaji. Então eles recebem Jnana, mas eles não conseguem receber Bhakti, né? Mas Jnana eles recebem. Então, assim, o raciocínio que eu estou tentando desenvolver, ou que eu tentei desenvolver no começo do estudo, é esse, assim, que toda vez que a gente ouvir Krishna falando alguma coisa, a gente deve entender que ele tem um motivo pessoal para isso, né? Por que ele fala Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam, né? Por que ele fala Sarvadhamma Parityaja Mamekam Sharanam Vrajaham Tom Sarva Papibhyo Mokshashami Masuchaha? Por que ele fala esses versos, né? Se ele é uma pessoa, se ele é Sat, Chit e Ananda, ele é a Vigraha, a forma transcendente de eternidade, de Chit, de conhecimento, e de bem-aventurança. Então, ele vai falar alguma coisa ao léu, né, como se diz, né? Ele vai jogar alguma coisa ao léu, assim, que não faça sentido, que não tenha lógica, né? Então, por isso, Gita é, entre outras coisas, a demonstração dos motivos para várias coisas do ponto de vista de relacionamento transcendental acontecerem entre Arjuna e Krishna, né?
e por extensão dessa ideia, entre cada um de nós que somos Jiva, né? Nós temos um relacionamento transcendental com Krishna. Então a Juna tem até um dos motivos aí. Está todo mundo já? Vê se está todo mundo os motivos. Prabhuji, por favor. Sim, eu publiquei e os devotos, eles... Então vamos pedir assim, não sei se o Tarun Krishna Prabhu está assistindo. Nós temos aqui você mesmo, Tarun Krishna Prabhu, o devoto que fez a pergunta, que não sei se foi o próprio Tarun. Aí se eles quiserem escolher desses 14 motivos algum para a gente revisitar hoje. Já estou conversando com o Tarun aqui pelo... O Tarun vai escolher. Ele vai escolher. Ok, Tarun Krishna Prabhu. Então o Tarun está escolhendo um motivo. Cadê Gita? Ah, tá aqui. Já escolheu? Tarun tá animado de escolher esse motivo, hein? Lá vem motivo, atenção. Motivo 3. O motivo emocional para Krishna falar a Gita, que está no capítulo 4. Então vamos lá, vamos para o capítulo 4. É um motivo emocional que eu cunhei assim, esse motivo, porque Krishna está falando algo muito íntimo, vamos dizer assim, ou em poucas palavras, muito pessoal com a Arjuna. E é logo dos primeiros... na verdade é o terceiro verso do capítulo 4. Terceiro verso. Que é Saevayam Mayatedya Yoga Prokta Puratanaha Bhakto Sime Sakacheti Rahasyam Hetad Uttamam. Eu acho que você também, Prabhu Madana Gopal, você também citou outro verso em que Krishna fala também sobre Priyosime, né? Como é que é? Foi esse Prabhuji. Foi esse? Tá. Que eu procurei naquela hora e consegui encontrar. Porque Krishna também fala para Arjuna que Name Bhakta Pranasyati, não é assim? No 18º capítulo, eu estou procurando também, eu me lembro que eu... Esse também pode ser incluído no motivo emocional, né? Como é que é a primeira frase do sânscrito? Aí você me pegou, é capítulo... Eu tenho certeza que é o 18º? Não, esse que o Senhor disse é Saevayam Mayatedya Yoga Prokta... Não, é o outro que o Senhor disse. Name Bhakta Pranasyati, se eu não me engano. Name Bhakta Pranasyati. Mas como não é a primeira linha, você tem que dar a sorte de ser a terceira, né? Porque aqui atrás também é a primeira e a terceira linha que são... Pelo menos era assim, não sei se eles mudaram nessa edição aqui. É que o Bhagavad Gita que eu tenho é um que eu distribuía na década de 90 ainda. Tá. É aquele anterior que o Senhor traduziu junto, aquele que está o Senhor, que o Senhor traduziu. Uhum. Então esse não vai ser... esse vai ter que folhear para procurar, né? No capítulo... Eu já tenho certeza que é no capítulo 18. Mas enfim, aqui, o que já está falando isso, né? Bhaktosime Sakacheti. Né? Ele está usando dois termos para qualificar a Arjuna, né? Bhaktaha e Sakha.
Arjuna é amigo de Krishna, Saka, e ele também é devoto. Prabhuji, verso 64 do capítulo 18, por favor. Oh, ok, verso 64. Daqui a pouco a gente chega lá. E o 65 também, famoso, né? Que também é, assim, é bem emotivo, vamos dizer assim, né? É emotivo nesse sentido, que Krishna, ele está sendo, vamos dizer assim, parcial com seu devoto, né? Quando ele fala... Nos dois versos, nesse verso do texto, do terceiro do capítulo 4, ele repete que Arjuna é amigo dele, e nesses dois versos, no 64 e no 65, ele repete de novo, meu amigo, e no outro, meu amigo. Interessante, né? Então ele está revelando para Arjuna algo que, interessantemente, ele não estaria revelando para Duryodhana, por exemplo, né? Duryodhana está bem ali perto, né? A conversa está acontecendo, Duryodhana está lá, do Shasana, todos os outros irmãos, né? São 100 irmãos, tantos outros guerreiros estão ali, mas aí, como você citou, Sarva Gurhyatamam Bhuya Shinume Paramam Vachaha Istosi Medridam Iti Tato Vakshami Terhitam. Porque você é meu amigo muito querido. Aqui ele até fez como se diz, um superlativo aqui, né? Ele intensificou o amor, a afeição de amigo, né? Estou lhe falando minha instrução suprema, o mais confidencial de todos os conhecimentos. Ouça enquanto falo isto, pois é para o seu benefício. Então ele está dando outra bandeira aqui, assim como a gente costuma falar na gíria em português, né? Mas no 65, ele novamente repete a mesma frase, meu muito querido amigo, e depois é o grande verso Sarvam Dharma Parityaja. Isso. Ele usa palavras diferentes para falar da mesma coisa, né? Aqui ele diz Pratijane Priyosime, no 65, e aqui ele diz, como é que é? Na tradução que eu tenho, na tradução que o senhor fez, o senhor usou as mesmas palavras. Peraí. Não, que eu estou tentando descobrir no verso 64, onde ele fala para Arjuna que Arjuna é seu amigo muito querido. De novo, Suprema. Ista assim, você é querido para mim. Dridham, muito, né? Você me é muito querido. Então é daqui que Prabhupada usa essa expressão, você é meu amigo muito querido, né? Né? E no outro ele fala Pratijane Priyosime, né? Você pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, adore-me, preste-me homenagens, e agindo assim você virá a mim impreterivelmente, sem dúvida, sem falta. Eu lhe prometo isso porque você é meu amigo muito querido. Então, assim, inclusive as gopis, elas brincam com o Krishna, num desses diálogos eternos que eles têm, né? As gopis de Krishna, né? Porque elas dizem assim, você tem vários objetos de troca amorosa, né? Você fala para um monte de gente, você promete que você vai dar o seu amor, a sua atenção para um monte de gente, né? Ao passo que elas têm essa verdadeiro sentido de Uttama Bhakti, né? De Ananya Bhakti. A Bhakti delas é só dele, né? Ananya quer dizer de nenhum outro, né? A Bhakti que não está voltada para nenhum outro objetivo, né? É Ananya Bhakti. Então, Prabhuji, no verso 3 do capítulo 4, a palavra ali é Saka. Saka, amigo, então, né? Krishna é Saka, então Krishna, me Saka. Então Krishna está dizendo a condição de Arjuna, que Arjuna é meu amigo, me Saka. E no verso 65 do capítulo 18, é me Priya, quer
quer dizer que aí Krishna está dizendo a condição que Krishna vê Arjuna, que Arjuna é muito querido para ele. Né? Então, lá naquele verso, Krishna está falando da condição de Arjuna, e no outro verso, Krishna está falando da condição dele próprio, para com Arjuna. Como ele vê Arjuna, uma pessoa muito querida para ele. Maravilha, maravilha. Então, assim, são esses 3 versos que a gente está visitando aí, demonstram aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Que na verdade é o que Prabhupada e que os nossos acharyas falam, né? Sobre o segredo para você adquirir Divya Gyan, né? Para você adquirir conhecimento transcendental, é você aos poucos estabelecer um relacionamento com Krishna, né? Porque quando você conhece Krishna, todo o Tattva Siddhanta, todo o Rasa Siddhanta, tudo se manifesta. Você tem inúmeros exemplos, não é, de como o próprio Dhruva Maharaj, embora ele seja um Sakama Bhakta, né, ele é categorizado como um Bhakta que tem desejos materiais, porque ele quer ter ele deseja conquistar um reino superior ao do pai dele, logo no comecinho de Satya Yuga, né? E aí ele tem como motivação ele tem essa motivação quando ele vai para a floresta. O motivo dele para cantar Om Namo Bhagavate Vasudevaya é justamente de conseguir esse reino superior ao do pai, né? Mas mesmo ele, quando Prishnigarbha, depois de testemunhar todas as rigorosas austeridades que esse menino de 5 anos chamado Dhruva pratica, quando ele aparece, então a primeira coisa que acontece é que Dhruva, assim, com lágrimas nos olhos, com diversos sintomas de êxtase, começa a oferecer orações, e nessas orações é como se na verdade as orações estivessem se oferecendo a si mesmas, né? Porque ele se torna o receptáculo da sua própria Bhakti a Krishna, né? Que é como ele tem darshan de Vishnu, então automaticamente, se ele tem darshan de Vishnu, ele tem darshan de Bhakti Devi, e por isso automaticamente a consciência dele se ilumina, e ele começa a falar uma série de coisas, assim, fazer uma série são vários versos em que ele glorifica Krishna, né? E ele é apenas um menino de 5 anos, né? Então, se você for analisar diferentes situações, você vai ver assim como esses grandes bhaktas, né? Como eles na verdade têm essas manifestações de Siddhanta porque eles têm amor por Krishna, né? E não o contrário, né? Você vai cultivar Siddhanta, o devoto ele fica como o próprio Jaiva Dharma, né? No primeiro capítulo, você já leu o primeiro capítulo, tem esse Sannyasi Thakur, que ele tinha muito Tattva Siddhanta, ele conhecia Vedas, Puranas, Upanishads, mas porque ele não tinha Sambandha Tattva, ele não tinha um relacionamento, ele não tinha cultivado, não tinha se conscientizado da necessidade íntima dele de ter um relacionamento com Krishna, né? Uma necessidade íntima, né? Como Shripad Brahma Maharaj uma vez estava explicando o estado da diva quando ela está condicionada nesse mundo material, quando Maya faz com que a diva assuma o Ahankara, o falso ego, né? E a partir daí a diva começa a construir uma série de coisas, né? Ela assume uma espécie de vida, e naquela espécie de vida ela atua perfeitamente de acordo com as necessidades daquela espécie de vida. Então, por um lado, Maya cobre a percepção transcendente daquela diva, e por outro lado, ela mantém a percepção coberta, né? E senão a diva não conseguiria ter a experiência que tem, né, nesse mundo. Mas aí Shripad Brahma Maharaj explica
que na verdade o que está acontecendo com a diva é que ela está em coma. Ela está em coma, ela está lá no coração, né? Na área do coração, está lá assim, e ela está em coma, né? E alguns de vocês, talvez o Prabhu também, Nilakanta Prabhu, eu já ouvi relatos, inclusive de uma discípula de Gurudeva, que teve 2 experiências de coma. E toda vez que ela teve experiência de coma, ela acompanhava tudo que estava acontecendo, mas ela não podia manifestar isso para as pessoas, né? Então, Raghunath Das Goswami também no Manashika, ele fala sobre isso. Ele fala num verso, ele fala assim para a mente: por favor, por conta desse desejo de ter nome, fama, adoração, né, de ser reconhecido e tudo mais, por conta dessa presunção, desse orgulho que você tem, falando para a própria mente, né, pare com isso, porque com isso você está se destruindo e você está esturricando a mim, diva, né? Então, assim, aí na verdade existe um paradoxo, né? Por isso que Krishna ele pondera sobre esse paradoxo. Qual é o paradoxo? Né? Krishna está ponderando sobre esse paradoxo, especialmente como Mahaprabhu. Porque os nossos Gurudevas explicam, especialmente Srila Bhaktivinoda Thakur explica, que essa situação da diva se deixar condicionar, vamos dizer assim, é uma impossibilidade, é um paradoxo, é uma impossibilidade, porque a diva é eterna, né? Ela tem Divya Gyan, e ela tem uma forma eterna lindíssima, e de repente ela está numa situação assim completamente absurda, né? E mais absurdo ainda é que ela se identifica com essa situação. Então Srila Bhaktivinoda Thakur explica que para essa diva satisfazer aquele desejo, né, que ela pode manifestar por ela ter independência diminuta, para que ela satisfaça esse desejo, que na verdade ela não pode, então para Krishna satisfazer esse desejo dela, ele usa essa Shakti dele, Gatana Agatana Shakti, né? Que é essa potência, essa energia de Krishna que faz com que o possível se torne impossível e o impossível se torne possível, né? Então, este também é um motivo emocional, né? Se a gente for parar para pensar, para Krishna está sempre manifestando diferentes Shaktis ou diferentes representantes, especialmente Gurudeva, né? E ele próprio se manifestando, também você pode considerar que seja um motivo emocional, porque ele é Karuna Sindhu, Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu, ele é o amigo dos pobres, né? Dos desvalidos, dos pobres de espírito, né? Dinabandhu Jagatpate, e ele é o Senhor do Universo, né? Gopesha, ele também é o Gopesha, o Senhor das Gopis, né? O amante das Gopis, Gopesha, Gopika Kanta, né? O amante das Gopis, o Senhor das Gopis, o amante. Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta, e ele é especialmente o amante de Shrimati Radhika, e eu presto reverências a ele. Namostute, né? Radha Kanta Namostute. Então, se você começa a refletir sobre essa atitude de Krishna, né, aí você vai observando assim, primeiro, assim, quem pode ter uma atitude? O que neste mundo pode ter uma atitude, né? Aqui nesse ambiente aqui tem estantes, tem móveis, né, tem a porta. Então esses objetos, eles são jada, né? São objetos inertes, que inclusive é uma característica deste mundo material, né? Jada Jagat, o mundo da matéria inerte, né? Eu estou sentado sobre matéria inerte, o laptop está sobre matéria inerte, o laptop em si também é matéria inerte, né? E assim, o que eu estava falando sobre matéria inerte mesmo? Qual é o fio da meada?
Você se lembra, Madame Gopal? Não precisa não, só. Qual era o fio da meada? Eu estava falando sobre os motivos emocionais, né? Aham. E aí o senhor começou a explicar. Aí o senhor entrou nesse assunto. Sobre a matéria, né? Eu não sei, eu não entendi, porque eu não consegui entender o que o senhor queria também dizer. O senhor não chegou a terminar o raciocínio. Ah, tá. É porque Krishna está observando. Ah, tá, me lembro, porque a gente começou a falar de Krishna como Jagatpate, né, que ele é o Pati, ele é o Senhor do Universo. Né, ele é Jagannatha, né, o Senhor do Universo. Então imagina só, vocês que estão assistindo... eu me lembrei do fio da meada. Por exemplo, vocês que estão assistindo aqui, por exemplo, tem aqui Nilakanta Prabhu, vários de vocês, né? É como Krishna também vai explicar na Gita, né? Quando ele vai falar sobre Kshetra e Kshetragya, né? Sobre o campo de ação, que é o corpo, uma das manifestações do campo de ação é o nosso próprio corpo, né? E o Kshetragya é aquele que conhece esse campo de ação, que é a Diva, né? Então, nós sabemos, assim, ao longo da nossa experiência de vida, que nós podemos exercer controle sobre certas coisas, né? E por isso nós somos senhores de certas coisas, nós somos pequenos Ishwaras, né? Nós temos controles, podemos controlar nossa vontade, podemos exercer controle sobre a matéria inerte e também sobre outros seres vivos, né? Por exemplo, como eu e Nilakanta Prabhu temos filhos, então nós passamos por várias fases da vida que nós exercemos controle sobre nossos filhos para educá-los, para orientá-los, né? E nós centralizamos a atenção da família porque nós atuamos como provedores da família, né? Então isso é uma forma de controlar também, né? Mas assim, para cada um de nós, qualquer que seja o esquema de controle que a gente possa ter na nossa vida, né? O Tarun Krishna que está assistindo, ele tem o trabalho dele, né? Ele tem a liberdade de ir e vir, mas enfim, todo esse esquema de controle é motivado, vamos dizer assim, por alguém, não é? Por alguém que tem personalidade, que tem gosto, que tem ambição, que tem objetivos a alcançar, né? Então, assim, se cada um de nós aqui, por algum motivo, seja karma, seja qualquer coisa, seja o nosso dharma, né? Por exemplo, a gente ser grihasta ou ser vanaprastha, né? Cada ashram tem uma obrigação, né? Brahmachari, grihasta, vanaprastha, sannyasi, né? Então, se por algum motivo a gente está tendo esse movimento de controle e a gente observa que os controlados estão sofrendo, né? Filhos que estão sofrendo, né? Nós conversamos inclusive sobre isso, nós temos filhos adultos, então a gente conversa assim, sobre o fato de filhos adultos eles estarem fora do nosso controle, né? Porque agora eles estão, segundo as fases de vida, eles estão desenvolvendo a consciência de serem adultos, de eles começarem a querer ter controle da situação, né? De eles assumirem uma família, assumirem responsabilidade de trabalho, assim por diante. Mas se a gente observa entre os nossos familiares ou entre os nossos amigos alguém que esteja sofrendo, então assim, a nossa capacidade de controle, mesmo que seja, ou melhor que seja, como o Gurudeva fala, né? O controle do amor e da afeição, né? Você dá amor e afeição para as pessoas, você dá atenção para elas, dá carinho para elas, orienta com paciência, com tolerância, mas de qualquer modo você está controlando, né? Mas se você observa alguém que não aceita esse controle, que na verdade é o seu amor e afeição, então você fica com o coração doído, né? Isso chama-se misericórdia, né? Córdia é de coração. Quando seu coração fica triste, quando seu coração sangra,
Isso chama-se kripa, né? Ou prachada também, você pode, né, dizer que é misericórdia, né? Então, imagina a situação de Krishna. Se ele é o Senhor, eu sou o Senhor de pouquíssimas coisas, cada vez menos, né? À medida que a gente vai ficando mais velhinho, assim, essa soberania, esse domínio que a gente pensa que tem quando é jovem, né? Eu me lembro quando eu tinha, sei lá, quando eu era adolescente, eu tinha certeza absoluta que eu podia fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa que desse na minha telinha, assim, eu tinha certeza que podia fazer, né? Adolescência, né? Adolescência é um momento forte da experiência humana, porque você fica assim num estado de total selvageria, né? Mas você está lá, você está passando por aquela fase, né? Então imagina Krishna, ele é Jagatpate, né? Ele é dele que emanam todas essas divas, e entre essas divas você tem inúmeras Bada divas, almas condicionadas, que estão nessa situação de condicionamento desde tempos remotos. A gente não tem nem cabeça para calcular o tempo que essas divas estão aí girando no ciclo de nascimentos e mortes, né? Então Krishna tem um motivo emocional, né? Tem um motivo super pessoal para estar fazendo tudo isso que ele está fazendo com a gente, né? Então se você passa a refletir dessa maneira, né? Ele com certeza, Krishna com certeza, eu quero dizer, Krishna com certeza, ele assume o lugar que ele sempre teve e sempre terá. Você pode não considerar o lugar que ele sempre teve e sempre terá, mas ele vai assumir o lugar que é o centro da sua vida, né? O centro da sua vida pessoal, da sua vida relacional, da sua vida social, né? É como o Gurudeva, a gente está preparando um livro de Gurudeva que ele fala assim, olha, vocês têm que seguir Varnashram, né? Aí um devoto questiona assim, mas como assim, Gurudeva? Seguir Varnashram? Sim, porque vocês não são Paramahamsas, né? Paramahamsa, ou seja, vocês não são como Madhavendra Puri, né? Madhavendra Puri, ele não mendigava, né? Como a gente acabou de ler hoje também, Shivas Pandita, ele não mendigava, porque ele tem fé absoluta. Paramatika Shraddha, a Shraddha dele, a fé dele é densa, né? Concentrada, ele tem fé absoluta, e ele é totalmente rendido, né? E uma das características de uma alma rendida, né? De um Prapana, né? Como Arjuna fala para Krishna na Gita, que ele é Prapana, né? Que está uma alma rendida a Krishna, uma das características é que ele tem certeza absoluta que Krishna vai mantê-lo, né? Que Krishna é o verdadeiro mantenedor, né? Krishna mantém aqueles que têm consciência disso e aqueles que não têm consciência disso, né? A gente mora aqui num lugar super lindo aqui, né? A gente está aqui, eu assim já estou tão próximo da família do Nila que eu estou dizendo que a gente mora aqui, né? Então assim, coisas do coração, né? Emocional, né? Emocional. Então a gente se identifica com um irmão espiritual que tem essa boa vontade de receber, né? De permitir que a gente faça servo. Então assim, enfim, a gente está nesse lugar aqui e a gente vê assim que dia após dia zilhões de passarinhos, zilhões de seres vivos estão sendo mantidos perfeitamente por Krishna. Às vezes a gente sai para cantar japa, a gente tem um fenômeno super interessante que vem assim, uma revoada de passarinhos, já viu? Eles de repente aparecem assim de uma cerca viva e eles vão assim, um monte deles, assim, às vezes centenas deles, e eles vão para o matinho que está na frente da cerca viva, que está cheio de alpiste, daquelas graminhas que tem alpiste, né? Das sementinhas de alpiste. Então assim, quer você tenha consciência disso, quer não, ele é o mantenedor. Mas olha a situação dele, né? Se ele é Prema Maya, né? É um nome de Krishna, ele é Prema Maya, né? Se ele é assim, ele é completamente prema, ele é completamente amor transcendental. E ele observa assim, mesmo sendo o Senhor desse universo, ele observa como esses seres, essas divas condicionadas, não se voltam para o amor que ele pode compartilhar com elas.
né? Então, assim, Krishna, de inúmeras maneiras na Gita, toda vez que ele fala, toda vez que ele pensa, né, ele vai se lembrar do seu Bhakta. Né? Toda vez ele vai se lembrar do seu Bhakta. E como na história de Sudama Vipra, que foi amiguinho de Krishna, foi coleguinha quando Krishna estava na escola de Sandipani Muni, no Gurukula. Aí Sudama teve essa glória, imagina só, teve a glória de conviver com Krishna. Inclusive ele foi colher lenha na floresta a pedido de seu Gurudeva. E aí no meio da floresta caiu aquela chuva que só pode cair na Índia, só cai na Índia, aquela chuva torrencial. Eles ficaram a noite inteira naquela situação, escureceu, ninguém conseguiu resgatá-los. Aquilo preocupou muito o seu Guruji, né? Então Sudama Vipra, quando já é adulto, casado, com filhos, ele por várias circunstâncias ele vai visitar Dwarka, né? E quando ele vai visitar Dwarka, é um rebuliço só em Dwarka, né? Porque em Dwarka, os Dwarkabasis, eles sabem o quanto Krishna ama os seus bhaktas. Então, quando Narada Muni visita Dwarka, quando Sudama Vipra visita Dwarka, aí é um festival, um Mahotsava, um grande festival. Né? No capítulo 12, versos 15 e 16. Capítulo 12. Versos 15 e 16. O que eles falam que é meu querido para ele? Qual a condição? Olha só, o Prabhu trouxe um outro verso emocional. 15 e 16. Capítulo 12, versos 15 e 16. Yasman no dvijate lokan no dvijate chaya. Harsha masha bhayo dvegai mukto ya sachame priya. A tradução é: aquele que não põe ninguém em dificuldades e a quem ninguém perturba, que é equânime na felicidade, na aflição, no medo, na ansiedade, me é muito querido. Esse verso também é muito poderoso, né? Está descrevendo a condição do devoto, né? Ele não põe ninguém em dificuldade e ele ninguém o perturba também. E a quem ninguém perturba. Ninguém perturba o devoto, ninguém consegue perturbar o devoto, né? Não, e a quem ninguém perturba, ou seja, aquele que não perturba ninguém, e a quem ninguém pode perturbar, ele também é equânime na felicidade e na aflição, que é outro assunto interessante, né? Que a gente observa assim, pelo menos eu falando por mim, quando eu estou feliz, eu confundo isso com bem-estar espiritual. E quando eu estou triste, amargurado, não, isso é sofrimento, isso é Maya. Né? No 16 também, né? Porque esse capítulo é muito importante. 16? É logo em seguida, né? Desculpa. Anapeksha Suti Daksha Udasino Gatavyatha Sarvaramba Parityagi Yomadbhakta Samepriyaha. Então, de fato, né? Esse meu devoto que não depende da rotina habitual de suas atividades, que é puro, perito, despreocupado, livre de todas as dores e que não está lutando para obter algum resultado, me é muito querido. Então, olha só. Que verso é esse para Budi, que eu não consigo pegar? Esse é o 12, 15 e 16. A gente leu o 15 e agora acabou de ler o 16. No capítulo 12. Engraçado que nessa versão ele está aqui, ó. O devoto que está livre de toda esperança e afeições materiais. Que é puro e esperto, livre de toda ansiedade, e que todos os seus esforços renunciam ao fruto por completo. Esse devoto é muito querido. Aí Prabhupada fala no comentário esse verso, diz assim: pode ser que se ofereça dinheiro a um devoto,
mas este não deve lutar para adquiri-lo. Né? O avadhuta, né? O princípio do avadhuta. Se pela graça do Supremo o dinheiro automaticamente chega até ele, ele não se agita, não se perturba. É certo que o devoto toma banho pelo menos 2 vezes ao dia e levanta-se de manhã cedo para executar o serviço devocional. Assim ele é naturalmente limpo, tanto interna quanto externamente. Na verdade, esse capítulo aqui é o serviço devocional, né? O 13 e 14 também fala muito com eles. Com certeza, porque ele está falando, se ele está falando de Bhakti, ele com certeza, Krishna vai falar do Bhakti. Então, muito bem-vindo a... 14, 15 e 16. E também tem, Gurudeva disse que, assim, quer ver, o 2,56, então a gente está explorando esse motivo, né? O 2,56, que é um verso que Gurudeva diz que a gente deve saber de cor, né? Que é capítulo 2, verso 56. Dukeshu anudvigna manaha sukeshu vigata spriha vitaraga bhaya krodha stitadir munir uchyate. Porque Arjuna faz uma série de faz uma pergunta importante no verso 54, né? Ele quer saber quem é essa pessoa cuja consciência, ou quais são os sintomas dessas pessoas cuja consciência está absorta na transcendência. Como essa pessoa fala, qual é a sua linguagem, como ela se senta e como ela caminha, até como ela se senta e como ela caminha. Ele vai perguntar, né? Ele pergunta para Krishna. Então, Krishna, para responder, um dos versos que ele usa para responder a essas tantas perguntas de Arjuna é esse aqui. Aquele cuja mente não é perturbada, mesmo estando rodeado das três classes de misérias, e nem se exalta quando há felicidade, e que está livre do apego, do medo e da ira, ele é chamado de sábio de mente estável. Ele é Stita Pragya, Stita Dhira. Ele é um Dhira, é um Muni, é um sábio, né? Ele é chamado assim, Stita. Então ele não tem Vita, Raga, Bhaya e Krodha, né? Ou seja, ele Vita quer dizer, ele é livre de Raga, de apego, Bhaya, medo, e Krodha, ira, né? Então Krishna aqui também, ele está servindo o seu bhakta, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Aí Krishna vai falar nos próximos versos, vai falar do famoso controle do sentido, né? Vai falar vários versos falando do controle do sentido, da mesma maneira que Rupa Goswami Pad fala da condição essencial para você estar no caminho de Bhakti, né? Vacho Vegan Manasakroda Vegan Dhira Vegan não, misturei as bolas. Vacho Vegan Manasakroda Vegan Jiva Vegan Udarupasta Vegan Etan Vegan Yovishaheta Dhiraha Sarvam Apimam Prithivin Sashishyat. Então, Rupa Goswami Pada está falando do Goswami, daquele que controla os sentidos, né? Então, assim, e Gurudeva no seu comentário ao Upadeshamrita, ele diz assim que se você só tenta focar em controlar esses vegans, esses impulsos, né? Você fica naquela de controlar os vegans, então você, com certeza você vai fracassar. Mas ele fala assim, se você segue o verso 3º do mesmo texto, né? Que é Utsaha Nishaya Dhaira Tata Kama Pravatana, né? Que é Rupa Goswami explicando quais são as 6 atitudes que você deve ter para nutrir a sua bhakti, né? Tem que ter entusiasmo, paciência, tolerância, estar sempre acompanhando os sadhus, evitar a companhia dos materialistas, né? Enfim,
voltando assim, porque nós estamos quase terminando, então eu espero que o Tarun e os outros devotos tenham aproveitado, assim, que na verdade hoje a gente teve um passeio bem interessante pela mentalidade de Krishna, né? Pelo que a gente poderia chamar de motivos pessoais ou emocionais para ele falar o que ele fala para Arjuna, né? Porque ele não fala isso para qualquer um, né? Ele quer falar isso para qualquer um, né? Ele quer falar. Mas ele, Krishna, ele quer falar para aquele que se rende a ele, como o Gurdeva está explicando também. Ele explica em várias ocasiões, assim, e nós estávamos vendo isso ontem de manhã, eu acho, assim, como que se você praticar Krishna Bhakti, você vai ficar milhares de anos para você alcançar o resultado que você quer, que é Krishna Prema, né? Você morar em Braj, fazer bhajan no Radha Kunda, né? Mas com o seu cidadão, com a sua consciência interna, né? Você vai ficar milhares e milhares e milhares de vidas, né? E Krishna, ele indica isso quando ele fala aquele verso, Mahatmanam Stumam Sparta, né? Não é esse verso que diz, como é que é? Não, acho que eu misturei aqui, que ele fala assim, que de muitas e muitas pessoas que buscam a perfeição, talvez uma consiga encontrá-la, e de muitas pessoas que alcançam a perfeição, talvez uma tenha conhecimento de fato, né? Não é mais ou menos, sabe esse verso, por favor? Em que Krishna aí fala sobre a raridade de alguém que... Sim, não, o seu escritor também não lembro dele. Eu sei que é o verso. Eu já ouvi. Manushanam Sahasrashu. Não é Manushanam Sahasrashu? Não. Não consigo me lembrar dele. Alguns versos. Manushanam Sahasrashu, acho que é assim. É de muitos manos, de muitos seres humanos. Como é que começa, Prabhu? Eu acho que é Manushanam Sahasrashu. Manushanam Sahasrashu é capítulo 7, verso 3. Vamos ver se é esse mesmo, né? Pode ser que... Verso 3. É esse mesmo. Na mosca, Prabhu. Na mosca. Manushanam Sahasrashu Kashchid Yatati Siddhaye Yatatam Api Siddhanam Kashtimam Veti Tatataha. Ele fala Siddhaye duas vezes, né? Siddha. Ele fala assim, dentre muitos milhares de homens, talvez haja um que se esforce para obter a perfeição. E dentre aqueles que alcançaram a perfeição, é difícil encontrar um que me conheça de verdade, né? Então Krishna também está falando de exclusividade, né? Especialmente Krishna, né? Krishna é imensamente exclusivo, né? Vrindavana é assim, o Dhamma da exclusividade absoluta, né? Só aquele que tem amor e afeição transcendentais por Krishna pode estar ali, de fato. Ele pode estar num lugar, na área geográfica que hoje chamam de Vrindavana, ou que na verdade sempre foi chamado de Vrindavana, uma área geográfica, mas ele não é um Brijabhasa, né? Ele não tem Krishna Prema, né? Então ele é super duper exclusivo, né? Mas Mahaprabhu é super duper inclusivo, né? Então Krishna também, como assim, quando a emoção dele vem à tona, quando ele voltando, depois que Dwapara Yuga termina e Kali Yuga está começando, que ele volta para Aprakata Lila, e aí isso é narrado no Shri Chaitanya Charitamrita, é muito lindo, assim, Krishnadas Kaviraj Goswami manifesta o pensamento de Krishna, ele está lá sentadinho assim, pensando, tem muito tempo, já tem muito tempo, que eu mesmo descendo ao mundo material, né, para proteger meus devotos e aniquilar os demônios, né? Mesmo fazendo isso,
tem muito tempo que eu não dou a minha misericórdia assim para todos os seres vivos, né? Eu estive lá e foi uma confusão, um monte de demônio querendo me matar, me ofendendo, foi uma confusão total, ninguém entendendo assim a natureza das minhas atividades, né? Krishna pensando assim consigo mesmo, né? Amando meus devotos, eles matam, crucificam, são perseguidos, né? Ele pensando nessas coisas assim, aí ele fala assim, então eu já sei, eu vou aparecer sob uma forma, né? Em que assim as ofensas serão perdoadas, minimizadas, e assim, que eu acho que ele fala, né, quando eu aparecer sob essa forma, eu vou dar meu prema, Radha Krishna Prema, eu vou dar para todo mundo, né? Então, por isso a gente pode dizer que Mahaprabhu, ele é a suprema personalidade de Deus, é absolutamente inclusiva, né? Aham. Justamente, o Prabhu também lembrou algo aqui muito importante, que Chaitanya Mahaprabhu, ele não vem armado, né? Ele não vem matar ninguém, como Krishna, Nishinra, Varahadev, né? Tantos avatares que vêm com sua chakra, sua massa. Ele vem matar a mente demoníaca das pessoas com a arma mais poderosa, que é o Santo Nome. Então, com isso a gente encerra o nosso estudo de hoje, e eu queria ter lido também um resumo que o nosso querido Gurudeva faz de todos os capítulos, né? No próximo encontro a gente vai fazer isso, a gente vai ler o resumo que Gurudeva faz de todos os 18 capítulos, e aí ele dá uma visão de conjunto bem interessante da Gita, e que sempre vai ser muito inspirador para a gente, né? Para a gente ficar cada vez mais próximo da mentalidade perfeita, né? Que é a ideia Gita, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, todos esses Vaishnava Granthas, eles nos ajudam a conquistar a mentalidade perfeita que nós, como almas espirituais eternas, temos direito de conquistar, né? De adquirir, certo? Então, Gopremanandi, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nitai Gora Haribol, 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 Nitai Gora Haribol, Nitai Gora Haribol, 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 Nitai Gora Haribol. Jai Nitai Goranga Mahaprabhu ki Jai. Gurudev Patitapama ki Jai. Srila Prabhupada Patitapama ki Jai. Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhu Bevacha Pachitanam Pavanabhyo Vaishnavibha Namo Namaha Dandavat Pranam Jai Shri Radhe.